Oi, galerinha, tudo bem? Tô de volta. Semana passada foi meio difícil pra mim eu gravar um vídeo, conforme eu tinha combinado que eu ia postar toda quarta-feira um vídeo. Eu tava meio dodói, tava sem voz e ainda tive uma crise de bronquite, mas enfim, agora eu tô bem melhor. Ontem também, como eu tive que ir na minha cidade levar mames, desculpa, ainda tô tossindo. Eu não gravei ontem. Então tô gravando hoje, né, esse vídeo pra gente dar continuidade ao nosso papo. Conforme eu falei, eu vou contando assim mais ou menos resumidamente, tá? Não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque é muito extenso, eu acho que vai ficar chatão. Mas se vocês quiserem saber de alguma coisa, podem comentar ou mandar um e-mail, alguma coisa que eu respondo, tá? A minha história, assim, eu vou resumir pra vocês desde o início. Os meus pais faleceram, eu tinha mais ou menos 3 anos quando eles faleceram. Meus pais eram viciados em entorpecentes, né? Então, assim, a minha mãe, quando ela me teve, quando ela descobriu que estava grávida de mim, então já foi, tipo, um problema bem difícil dela enfrentar, porque ela fazia uso de drogas, enfim, vários problemas também que ela tinha com relação aos outros 2 filhos dela, né, meus irmãos, por parte de mãe. Então, assim, ela já estava passando por um sofrimento grande nessa época, né, da minha gestação. E acabou que eu nasci de um parto prematuro. E a minha mãe também, quando ela estava gestante de mim, ela contraiu o vírus do HIV. E naquela época, era uma época que não existia toda essa tecnologia e assim, acesso ao coquetel, né, que tem hoje em dia, né, que hoje em dia as pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor e muito mais extensa, assim, por conta dos remédios que hoje são disponíveis, né. Então, assim, graças a Deus eu não contraí o vírus, porque na época ela foi feito todo um acompanhamento e aí eu consegui nascer sem o vírus. E como eu nasci em 88, naquela época era uma coisa assim, esse assunto era muito tabu e era muito difícil, então assim, eu fui uma das crianças que estavam realmente nascendo já com essa possibilidade de não contração do vírus do HIV. Então isso foi bem bacana também. E aí, quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, passado isso, os meus pais faleceram. Minha mãe, ela faleceu, vítima de uma overdose. E o meu pai, logo depois, ele se suicidou numa roleta russa. Então aí já começou a minha história, assim. Então eu não tenho como falar pra vocês, assim, uma lembrança, assim, da minha mãe e do meu pai, porque realmente eu não tenho. Quem eu tenho de lembrança é minha avó, que cuidou de mim até meus 5 anos de idade, que foi minha avó Isabel, que foi tudo pra mim, que foi como minha mãe. Foi minha mãe, meu pai, minha avó, tudo, que é a lembrança que eu tenho de referência como mãe. E que era uma pessoa que eu amava demais e que era tudo assim pra mim, sabe? Então a gente vivia, eu e ela, numa casa e era em Resende na época. E era super bacana. A minha avó era assim uma pessoa sensacional e que fez eu ter a força pra enfrentar, eu acho que tudo na minha vida, sabe? Enfim, é o que eu tenho de referência como mãe. E infelizmente, quando eu tinha 5 anos de idade, ela veio a falecer. E aí foi quando a minha vida virou realmente um caos. Na época, quem acabou ficando com a minha guarda foi um tio meu, irmão da minha mãe, que eu não vou citar nomes até mesmo por uma questão de ética. E aí ele virou meu tutor na época, enfim, eu fui morar com ele, com as filhas e com a esposa no Rio. E foi um momento que a minha vida realmente virou um caos, que foi um momento que, assim,
A partir daqueles 5 anos de idade, foi ali que eu vi e comecei a enfrentar a vida como ela era, sabe? Como ela estava mostrando pra mim. Eu fui morar com ele e com as filhas, enfim, e sempre tive um tratamento diferente. Eu fui pra trabalhar mesmo na casa deles e pra, tipo, ser a... Vamos supor, como é que eu vou falar? Praticamente a empregada da casa, enfim, não vem ao caso. E assim, eu vivi lá dos meus 5 até meus 12, 13 anos com essa família. E foi lá que eu passei, assim, vários perrengues da minha vida, assim, né? Eu sempre escutei histórias ruins dos meus pais, nunca tive acesso aos meus irmãos também. Sabia que existiam, mas também nunca tive acesso. Me contavam histórias, assim, tipo, absurdas. E eu acho que vice-versa, enfim, sempre tentaram me manter longe, né, deles. Com o objetivo mesmo, na época eu acho que era mais por uma questão financeira, porque na época eu tinha uma pensão, enfim, e aí essa pessoa queria mesmo ficar comigo por conta dos meus benefícios, e infelizmente essa é a triste realidade. E esse meu antigo tutor, ele também tinha envolvimento com drogas, com álcool, então assim, foi uma fase bem difícil. Foi uma coisa assim que realmente foi a fé que eu tinha. E eu acho que assim, Deus sempre comigo e me dando força, e a minha avózinha que sempre falou que ia estar junto comigo e que me deu força para enfrentar tudo que eu enfrentei na minha vida. Todos os maus tratos, todas as coisas que eu passei, tantas físicas como psicológicas, né? Mas passou. Eu tô contando isso aqui para vocês resumidamente. E aí, um belo dia, me surgiu uma hipótese de eu vir para Resende, para casa de uma tia minha e de uma prima também, uma tia-avó, prima, enfim, que também não vou citar nomes. E também não deu certo. E aí eu fui passando de casa em casa, de parente em parente, não dava certo. E assim, cada vez era um sofrimento diferente, cada vez era uma coisa diferente. E assim, as pessoas tinham uma visão de mim, o que as minhas parentes, né, falavam, enfim. E aí acabou que um belo dia eu pedi, pelo amor de Deus, que me colocassem num abrigo mesmo, que eu preferia ficar num abrigo e tentar me emancipar ou qualquer coisa do que ver qualquer pessoa que fosse do meu vínculo sanguíneo, porque eu não queria mais, já estava assim esgotada, de saco cheio. E foi nesse momento, esse momento assim que eu estava achando assim que nada ia dar mais certo, que, sabe, já tinha desistido, que eu falei assim, cara, que mundo é esse? Que pessoas são essas? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tenho que passar tudo isso? Por que, cara, tudo na minha vida deu errado, sabe? Por que, pô, meus pais tinham que morrer? Por que... Aqueles porquês que a gente sempre fica perguntando, sabe? E aí foi o momento que eu conheci a minha prima, né? A minha prima, Tati, que era minha amiga de colégio. E foi a partir desse momento que Deus transformou a minha vida. Eu me emociono nessa parte porque foi aí que eu descobri o que é ter uma família de verdade, sabe? Uma amizade assim que transformou minha vida em tudo que eu tenho hoje. Então foi aí que eu descobri a família que eu tenho hoje, a mãe que eu tenho hoje. E assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho essa família, que é a minha família. É a minha família Bioquímia. E aí, a partir daquele momento, foi o momento que eu entendi o porquê que Deus tinha feito eu passar por tudo aquilo lá atrás, até aquele dia. Porque aí eu soube que Ele estava me dando o maior presente da minha vida. E que se eu não tivesse passado por tudo aquilo lá, eu não ia saber o que era o amor.
Tipo, o que era ter uma família, o que era ser amado, o que era ser abraçada, o que era ter uma mãe, né? E foi ali que eu vi realmente que a gente tem que passar por certas coisas nas nossas vidas pra gente saber dar valor, pra gente saber o que a gente está fazendo aqui, sabe? Então, assim, pra mim, essa etapa toda que eu passei, tudo que eu passei, foi muito bom, foi um crescimento muito grande e eu passaria tudo de novo para poder encontrar a família que eu tenho hoje e a mãezinha que eu tenho hoje. Aí, eu acho que eu não citei, desculpa, mas com uns 14 anos foi quando a minha mãe me decidiu adotar e foi o dia mais feliz da minha vida, até hoje. E hoje eu tenho condições de estar contando isso para vocês, eu tenho condições de estar falando isso em palestras de adoção tardia e falo com muito orgulho e não tenho vergonha da minha história, não tenho vergonha de quem eu sou. Eu sou cheia de erros, cheia de defeitos, mas eu também aprendi muito e aprendo todos os dias, entendeu? Com a mãe que eu tenho, com a família que eu tenho, com os amigos que eu tenho, que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais aberta, uma pessoa assim muito mais acessível ao amor, entendeu? Ao perdão. E tudo aquilo que ficou lá para trás, ficou realmente lá para trás. Eu nem me lembro, não faço questão de lembrar. E assim, tudo que a minha mãe me deu foi o suficiente para mim, para eu ser quem eu sou hoje e para eu ser quem eu vou ser futuramente. Então, assim, eu tô aqui falando para vocês um pouquinho, para vocês não desistirem, quem passa por essa situação, quem acha que nunca vai ser adotado depois dos 5 anos de idade, como é o caso de muitas crianças no nosso país, né? Que muitas vezes são rejeitadas, porque nas filas de adoções, infelizmente, a adoção tardia é um número muito pequeno ainda. Então eu quero falar para vocês que é possível adotar sim de forma tardia, é possível dar muito amor e carinho e é possível a transformação. Eu nunca fui uma menina fácil, minha mãe passou por várias coisas comigo, como eu passei com ela. A gente estava se descobrindo, a gente se descobre até hoje muitas coisas. Mas foi assim, é uma história, a gente tem uma história que parece que é de outras vidas realmente, porque era para ela ser minha mãe e era para eu ser filha dela. Mas assim, vamos entrar nessa luta, gente, junto comigo pra gente realmente mudar um pouquinho, sabe? Agilizar as leis do nosso país, dar uma flexibilidade maior nessa questão da adoção, da fila de adoção, porque hoje em dia ainda tem muita burocracia desnecessária. E assim, vamos entrar nessa corrente de que é possível adoção tardia. Não precisa adotar só crianças abaixo de 5 anos. Muito pelo contrário, você pode adotar uma criança de 7, 10 ou de 15 ou até mais. Entendeu? Abra seu coração, veja quantas crianças necessitam, quantos adolescentes necessitam desse amor que pode transformar a vida deles. Tá bom? Então, semana que vem a gente tá aí de novo. A gente vai estar abordando mais um pouquinho desse assunto, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, tá bom? E semana que vem eu tô aí de volta com vocês. Espero que eu tenha falado um pouquinho para vocês e tenha incentivado as pessoas a seguir em frente e dar continuidade também nos processos de adoção tardia, tá bom? Eu tô aberta aí para qualquer coisa que vocês precisarem e todas as pessoas também que se sentirem perdidas e que tiveram uma história parecida com a minha ou muito pior do que a minha e precisar da minha ajuda, eu tô disponível, tá bom? Um beijão, gente, até semana que vem. Fui!